Malcolm Little nasceu no ano de 1925 e faleceu no ano de 1965. Ele não teve uma vida fácil, nem ele e nem os membros de sua família. Com apenas 6 anos de idade, Malcolm Little perdera seu pai, Earl Little. O pai de Malcolm Little, ou Malcolm X, Earl Little, foi violentamente assassinado após um brutal espancamento. Ele foi atirado aos trilhos de uma linha de trem. Apesar do seu corpo infelizmente ter sido quase dividido em 2, Earl Little não morreu de imediato. Ele ficou agonizando horas mais tarde, onde veio a falecer de uma forma brutal. Louise Little, mãe de Malcolm X, aos 34 anos de idade, assumiu o sustento dos seus 8 filhos. Por ter sido concebida do estupro de uma mulher negra por um homem branco, ela possuía pele clara e, por conta disso, encontrava dificuldades para encontrar empregos como doméstica. Os empregos duravam até descobrirem que ela era de origem negra. Louise Little também passou a receber 2 cheques, sendo um pela pensão de viúva e outro da assistência social. É claro que este dinheiro não era suficiente para o sustento de sua família, e com seu frequente desemprego, a família tornou-se praticamente indigente. A infância de Malcolm e de seus irmãos não foi nada fácil e nada agradável. Quando estava mais crescido, Malcolm se envolveu com tráfico de drogas, roubo, e em um destes assaltos, Malcolm X é preso e condenado a 10 anos de prisão. Malcolm se converteu ao islamismo quando estava preso no ano de 1947, onde, claro, ele conhece a religião do Islã. No dia 7 de agosto de 1952, após 6 anos e meio na prisão, Malcolm foi solto. Um mês depois de sair da prisão, Malcolm foi aceito na Nação do Islã e passou a se apresentar sem o seu sobrenome Little. Ele dizia: "Este nome foi dado aos meus ancestrais por aqueles que os fizeram escravos e recuso-me a usá-lo", dizia Malcolm sobre o seu sobrenome Little. Sendo assim, ele adotou o X para simbolizar sua identidade desconhecida, sendo portanto conhecido como Malcolm X. Ele também adotou o nome Al-Haj Malik Al-Shabazz. Malcolm X foi uma força poderosa na luta contra o racismo. Sua sagacidade, inteligência e modo de falar deu a ele uma perspectiva tão grande que ele foi o membro mais conhecido na Nação do Islã. Malcolm X era um árduo lutador contra o racismo e preconceito racial estrutural que os negros americanos passavam. Malcolm fundou um jornal chamado Muhammad Fala. Este jornal levou revistas mensais a darem reportagens de capa sobre os muçulmanos negros americanos. Não demorou muito para que Malcolm X fosse convidado para participar de mesas redondas de rádio, televisão e universidades. E os discursos de Malcolm X sempre era em defesa da nação do Islã, e ele era a favor
de os negros americanos serem fortes no lado intelectual. Elijah Muhammad, mestre de Malcolm X e líder da nação do Islã, disse para Malcolm: "Quero que você se torne muito conhecido, pois você, se tornando conhecido, também me tornará conhecido." E Malcolm X tornou-se realmente conhecido. Ele tornou-se uma personalidade americana que muitas vezes chamou a atenção do cenário mundial. E ele ficou muito mais conhecido mundialmente do que Martin Luther King e o presidente John F. Kennedy. O seu destaque gerou ciúmes no próprio Elijah Muhammad, que não possuía a coragem e perspicácia de Malcolm X para discutir com os debatedores, como por exemplo com professores universitários. A intensa exposição e repercussão da figura de Malcolm X contribuíram para alimentar entre os enciumados muçulmanos negros o boato de que ele tentaria tomar o controle da nação do Islã. Duas antigas secretárias de Elijah Muhammad entraram com processo de paternidade. Malcolm X, ao conversar com elas, descobriu que, enquanto Elijah Muhammad o elogiava pela frente, tentava destruí-lo pelas costas e aguardava o momento oportuno para afastá-lo. A morte de John Kennedy e a declaração polêmica de Malcolm X a respeito do ensejo causou repercussão negativa naquela época. O que ele disse exatamente sobre a morte de John Kennedy foi mais ou menos o que se diz aqui no Brasil, com a frase "aqui se faz, aqui se paga", insinuando que John Kennedy morreu por consequência de seus próprios atos. Isto porque, segundo Malcolm X, John Kennedy falhou ao combater a violência que os negros sofriam nos Estados Unidos. Elijah Muhammad aproveitou a ocasião para que Malcolm X fosse punido. Ele ordenou que Malcolm se calasse por 90 dias. Só que não foi isto que fez Elijah Muhammad calar Malcolm X, porque a questão não era calar Malcolm X, e sim bani-lo da nação do Islã. Malcolm X sofreu humilhações públicas e foi cancelado, ou seja, silenciado, não podendo mais dar suas declarações. E Malcolm X ficou sabendo de seu banimento da nação do Islã pela imprensa, e os muçulmanos negros que eram partidários de Elijah Muhammad perseguiam constantemente Malcolm X. E Malcolm X sofreu vários atentados contra a sua vida que eram causados por seus perseguidores, que por sinal eram todos membros da nação do Islã. Isto porque Malcolm X colocou às claras que seu ex-líder Elijah Muhammad era mais um falso profeta. Porém, os muçulmanos negros americanos que partilhavam e participavam juntamente por conspirarem contra Malcolm X o considerava traidor da nação do Islã, e ele merecia, além do ostracismo, a morte. Patrocinado pela sua irmã, Malcolm X viajou para Meca,
com o objetivo de conhecer melhor a religião do Islã. Retornando de Meca, Malcolm X declarava abertamente que Elijah Muhammad havia deturpado a religião do Islã nos Estados Unidos. Ao voltar de sua viagem, Malcolm X estava para iniciar uma nova fase em sua vida. Porém, no dia 21 de fevereiro de 1965, na sede de sua organização, Malcolm X recebeu 16 tiros, e esses tiros foram disparados por calibres 38 e 45. Malcolm X foi assassinado. Ele tinha apenas 39 anos e ele faleceu em frente de sua esposa Beth, que estava grávida, e de suas 4 filhas. E como escreveu M.S. Handler, abre aspas, as balas fatais acabaram com a carreira de Malcolm X antes que ele tivesse tempo para desenvolver suas novas ideias. Malcolm X é de longe um dos grandes líderes da luta contra o racismo. Foi o homem que esteve muito à frente de seu tempo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.